tu és uma pessoa magra que tem dificuldade a ganhar peso, fica neste vídeo que eu vou-te dar aqui um guia passo a passo de como deve ser aqui a tua alimentação, pensando aí sim em ganhar peso. O primeiro, o mais importante, que tem de haver sempre para tu ganhar peso, é um superávit, ou seja, tu comeres mais calorias do que tu gastas. Por isso, não é só tu comeres muito, porque tu podes comer muitas quantidades de alimentos e esses alimentos não alcançarem, não chegarem para alcançar aquelas calorias para estar aqui em superávit. Agora eu vou-te dar aqui um pequeno exemplo de como tu vais calcular as calorias que tu gastas e que tu gastas para depois saberes quanto é que tens de consumir. O exemplo que eu dei é para uma pessoa de 18 anos, 1,75 de altura e 60 kg. Tu vais pegar nestes valores aqui, tu vais à internet e vais pesquisar taxa metabólica basal. É para calculares as calorias que gastas, que gastas de metabolismo basal, que é as calorias que o teu corpo gasta só para se manter ativo, ok? E depois vais fazer essas contas e aqui no exemplo dá 1800 calorias, ou seja, para estes dados dá uma taxa metabólica basal de 1800 calorias, ou seja, o teu corpo, para estes dados, o corpo gasta 1800 calorias só para se manter vivo, para manter as suas funções vitais, como o teu coração, respiração, digestão, tudo, etc. E depois tu vais ter que calcular um valor a mais de calorias de gasto ainda à tua taxa metabólica basal, que é o teu gasto de atividade física. Aqui eu dei um exemplo de 600 calorias, ok? Depois depende muito do que é que fazes durante o teu dia a dia. Depois de treino de ginásio, cardio, se fazes ainda mais alguma coisa depois, vais ter que calcular tudo o que tu fazes, vais ter que calcular essas calorias que tu gastas em exercício e depois juntar aqui à tua taxa metabólica basal que tu calculaste de acordo com estes dados aqui. Depois vai-te dar aí sim o teu gasto total ao final do dia, que no exemplo foi 2400 calorias de gasto total. E depois, quanto é que tu tens de consumir a mais para estares em superávit e começar assim a ganhar peso? Eu recomendo aqui, se tu tens mesmo muito, estás mesmo muito mais magro e queres ganhar peso assim rápido e queres ganhar muito peso, aqui pelo menos 500 calorias de superávit. Ou seja, no exemplo, se tu tens um gasto total ao final do dia de 2400, aqui mais 500 daria aqui 2900 calorias totais que tens de consumir todos os dias, ok? Isto é o simples que tu tens de saber para ganhar peso. Não basta só tu comeres, tu pensares que comes muito, porque tu até podes comer muito, sim, mas pensa, se tu comes muito em simplesmente e comes tipo só 3 refeições, pequeno almoço, almoço e jantar, comes muito nas 3, é muito difícil para ti, mesmo neste exemplo aqui, há pessoas que se for preciso têm de comer 3000 e tal calorias para conseguir estar aqui num superávit de 500. Achas que tu a comeres 3 refeições, mesmo que comas muito, ainda mais se for essas 3 refeições a comer muita comida em quantidade, mas comida limpa, muito dificilmente tu vais chegar a mais de 3000 calorias, mesmo sendo muita quantidade. Porque o que importa não é só a quantidade, mas sim as calorias dos alimentos. Porque podes comer, por exemplo, muita quantidade de arroz, muita quantidade de peito de frango e muita quantidade de feijão e salada. Isso pode ser, sim, muita quantidade, mas são alimentos que não têm, assim, muitas calorias. Ou seja, não irias alcançar a tua meta ali de calorias. Ok, dito isto, as calorias, quanto é que é os macronutrientes certos que deves aqui consumir? Falando de macronutrientes de proteína, gordura e hidratos de carbono. Primeiro, começando pela gordura, o recomendado é ali de 1,6 a 2,2 gramas por quilo, mas eu, para ser mais, uma mais específica, eu meti aqui 2 gramas por quilo. Fazendo a conta 2 vezes 60, do exemplo, dá 120 gramas de proteína por dia. A proteína podes ir buscar maioritariamente ali às carnes, também ali à parte da clara do ovo, tens os peixes também. A proteína é basicamente isso. Carnes, peixe, ali a parte do ovo também, tens por exemplo também o whey, é as principais fontes aqui de proteína. E depois, quanto é que 120 gramas, ok? De proteína. Depois, a gordura, o recomendado é ali de 0,6 gramas a 1 grama de gordura, mas como se fosse aqui num processo de emagrecimento, eu recomendaria mais baixo, mas como é aqui para ganhar peso, podes jogar a gordura lá para 1 grama, que daria 1 grama, a conta 1 grama por quilo corporal. No caso 60, daria 60 gramas, ok? 60 gramas, mas quando eu digo gordura, não é comeres pizzas, hambúrgueres, essas gorduras saturadas. Não, é gorduras saudáveis, como por exemplo a gordura do abacate, a gordura do azeite, são gorduras saudáveis, ok? E depois, os hidratos é o resto das calorias. Agora sim, eu vou explicar o que é que são estes números aqui. Ok, a gente já descobriu que tens de consumir 120 gramas de gordura e 120 de proteína e 60 de gordura. E quanto é que tens de consumir hidratos? É o resto. E como é que a gente vai calcular o resto? Como nós não temos aqui gramas,
nós vamos ver as calorias. Tu já sabes, dando este exemplo, obviamente, já sabes neste exemplo que tu tens de consumir 2.900. E já sabes as gramas de proteína e as gramas de gordura que tens de consumir de acordo com o teu peso. E de acordo com as gramas que são recomendadas para ganhar peso. Agora vamos fazer uma conta aqui. Nós sabemos que uma grama de proteína equivale a 4 calorias. Fazendo essa conta, vamos fazer 120 gramas vezes 4, que é para saber as calorias que tu estás a consumir em proteína, que vai dar 480 calorias. Depois, a gordura, vamos fazer a mesma conta, só que a gordura não é para 4 gramas, mas sim 1 grama de gordura equivale a 9 calorias. Ou seja, fazendo a conta, 60 gramas de gordura vezes 9 calorias dá 540 calorias. Depois, juntas isto, deu 1020 calorias que estás a consumir em proteína e em gordura. Depois tu vais fazer a seguinte conta. Vais fazer o teu total menos as calorias que tu consomes de proteína e gordura, que é para saber aqui as calorias que tu tens de consumir aqui em hidratos. E depois vais fazer a conta inversa ao que a gente fez aqui em cima. Aqui em cima nós multiplicamos a gordura vezes aqui as gramas para saber quanto é que era em calorias. E vamos fazer ao contrário, nós vamos pegar nas calorias e vamos dividir, aqui no caso dos hidratos é igual à proteína, 1 grama de hidrato tem 4 calorias, ou seja, divides 1880 por 4, que é as calorias dos hidratos, e vai dar aqui 470 gramas de hidratos que tens de comer aqui ao final do dia para estares aqui a ganhar peso. Por isso, esta é a forma simples de como, através das tuas calorias que tens de comer, e do teu peso, tu vais calcular aqui os macronutrientes que tens de comer. Por isso, é muito simples, tu podes usar e podes replicar o que eu disse aqui, aplicando aqui os teus dados e replicando aqui o método que eu usei. Depois, a água também é bastante importante, que é algo que muita gente acaba por esquecer, mas água é bastante importante, seja para te ajudar na tua recuperação, para te ajudar aqui também na parte de retenção de líquidos, ok? Vai te ajudar também depois na parte de ter melhor performance no treino. Água, o teu corpo nem sequer é preciso de estar aqui a explicar muito porque a água é importante, o teu corpo é constituído 60% de água, por isso, já sabes, logo por aí já dá para perceber que a água é bastante importante. Mas quanto é que tu deves consumir? Continuando aqui no mesmo exemplo, uma pessoa de 60 kg, o recomendado é aqui de no mínimo 35 ml por quilo corporal. Ou seja, fazendo a conta, 60 vezes 35 ml vai dar aqui 2.100 ml, que é 2,1 litros no mínimo de água, ok? Depois, se tu pesares mais, tu vais ter que consumir aqui mais, vais ter que beber aqui mais água, mas em norma faz esta conta aqui para o teu peso, para saberes aqui o mínimo de água que tens de beber. Ok, sabendo isto tudo, eu vou dar agora duas estratégias de ouro que eu comecei magro, que eu sempre apliquei na altura que eu ganhei mais peso, que me ajudaram bastante. As duas principais estratégias que eu quero dizer é, já tens isto tudo, ok? Depois vais ter de calcular tu, né? Mas neste exemplo já tens aqui os passos e o método que tens de calcular para saber quantas calorias tens de comer e os macros tens de comer. E agora tu vais escolher os alimentos, obviamente. Como eu já falei aqui, os alimentos da proteína, os alimentos da gordura, hidratos também, depois já li tudo à base de arroz, massas, batatas. Batata é um bom hidrato, só que batata não tem muitas calorias, é um alimento com menos densidade em termos de calorias. Por isso, podes comer batata, mas vai ser mais difícil de ter muitas calorias pela batata. Por isso, opta mais por massa, arroz e pão, por exemplo, também tem muitas calorias. E hidratos é muito à base disso, ok? E agora, as estratégias que eu quero dizer é, as duas estratégias são, primeira estratégia, opta e insere refeições líquidas no teu dia a dia. Porquê? Porque quando tu vais estar a comer muito, a tua digestão vai ser mais lenta em alimentos sólidos, ok? E quando tu fazes refeições líquidas como batidos, tu consegues ter ali muitas calorias, tu consegues, for preciso, ter 800, 900 calorias num batido, como por exemplo de leite, aveia, manteiga de amendoim, whey, banana, por exemplo. Isto é o batido que eu costumo fazer. Tu consegues ter ali muitas calorias em algo líquido e que vai ser digerido muito mais rápido e tu vais conseguir ter a digestão feita e estás mais, como é que se diz? Estás assim mais confortável em termos de digestão para a próxima refeição que vais fazer, ok? O teu corpo digere mais rápido a refeição líquida. Por isso uma refeição líquida é um hack, basicamente. É tipo roubares, porque tu consegues muito facilmente, estás a consumir muitas calorias, fazendo bem a digestão e sentares ali a abarrotar. Por isso é uma estratégia de ouro que eu sempre usei quando eu ganhei mais peso e vai-te ajudar bastante. E a segunda estratégia de ouro é tu optares por fazeres mais refeições com menos quantidades do que tu fazeres menos refeições ao dia e obviamente quando fazes menos refeições para bateres aqui as calorias desejadas, tu vais ter que consumir mais quantidades. Porquê? Porque quando tu consomes
aqui grandes quantidades, mesmo que sejam em menos refeições, vai ser muito mais difícil, muito mais desconfortável, estás ali a comer muitas quantidades. Imagina, se tu em vez de fazer 3 ou 4 refeições com mais quantidades para bater aqui a tua meta de calorias, se tu fizeres, por exemplo, 6 refeições, a comida que estás a comer em 4 vai ser diluída em 6. E isso vai-te, mesmo que tenhas de comer em mais vezes ao longo do dia, tu vais estar a comer menos quantidade em cada refeição e isso vai-te ajudar, e eu digo-te isso com experiência, que é muito mais fácil tu fazeres mais refeições e menos comida em cada refeição do que tu estás a fazer menos refeições e estás a meter mais comida em cada refeição. Por isso, faz isso. E, por exemplo, imagina, em vez de estás a comer 4 refeições, tu podes muito bem, acordas mais cedo, obviamente, se tu acordares, por exemplo, ao meio-dia, esquece, já perdeste ali uma ou quase 2 refeições. Acordas mais cedo, comes ali logo o pequeno almoço, depois podes ter que comer alguma coisa leve antes do almoço, depois fazes ali um almoço mais tarde, depois fazes um lanche, depois fazes um jantar e depois comes antes de dormir alguma coisa mais leve também para não te atrapalhar depois na tua parte do sono. Tens aqui 6 refeições, se tu conseguires dividir aqui nestas 6 refeições não tanta comida e conseguires dividir bem aqui as calorias por estas refeições, tu vais conseguir sentir aqui mais confortável, ok? Por isso, é isto que tens de fazer, basicamente. Aplica este método que eu usei, segue estas estratégias aqui. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aí um link com o meu WhatsApp, com o meu contacto. Clica nesse link, fala comigo, que eu vou-te ajudar aqui. Diz-me que vieste também pelo YouTube, que eu vou-te ajudar, ok? E é isso. Se gostaste deste vídeo aqui, deixa o like, subscreve o canal, que vão estar a sair muito mais vídeos para te ajudar aqui a evoluir. E é isso. Deixa o like, subscreve o canal, fica bem, bons treinos e até à próxima.